Shalom, shalom pessoal, tudo bom com vocês? Sou Fabrício Santos, eu sou ministro de dança e proprietário da empresa Roupas Fabrício. Sou casado com a Aline e danço há mais de 20 anos. Não tenho apenas uma empresa de roupas de dança cristã, mas eu tenho entendimento sobre algo e eu quero compartilhar esse entendimento com você. Então, nesse espaço, nós vamos poder partilhar sobre dúvidas, sobre informações, podemos crescer juntos, porque essa é a chamada. Eu amo ensinar, eu sou professor de dança, eu sou professor de alguns módulos de escola para líderes, seminários, entre outras ações. Então, uma das minhas paixões é poder compartilhar daquilo que eu aprendi no meio da minha caminhada, no decorrer dessa jornada, e que eu tenho aprendido e trabalhado junto. Então, hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que você pode falar assim: Fabrício, 2026, você ainda vai falar sobre isso? E eu vou dizer sim, porque o óbvio precisa ser dito. Eu quero falar com vocês sobre técnica versus unção. O pessoal chega e bota aquele xizinho assim, tá amarrado em nome de Jesus. Técnica ou unção? Qual é o mais importante? E você já ouviu milhares de pessoas falando assim: os dois, é claro. Sim, ambos são muito importantes. Nem só de unção, muito menos só de técnica um ministro pode viver. A unção de Deus, ela é essencial, mas não dispensa técnica. Com a unção nós fazemos aquilo que não conseguimos fazer de nós mesmos. E através da técnica nós cumprimos a nossa parte, fazendo o que Deus não vai fazer, porque Ele nos deu capacidade para fazermos. A unção, ela é a capacitação para você fazer algo. Quando você recebe a unção de Deus, você cria uma habilidade, você desenvolve uma habilidade de fazer aquilo que a tua técnica por si só não poderia fazer. Eu posso te dar um exemplo da minha arte, da minha dança. Eu falei com vocês já que eu dou aula de dança, sou professor, e eu fiz um desenvolvimento, mas eu vou te contar um pouquinho do meu caso. Eu comecei desde pequeno dançando, fiz aulas em academia, recebi bolsa. Depois de um tempo, por quê? Durante um processo, eu era proibido de fazer aulas. Era proibido de desenvolver naquilo que o Senhor já tinha ardido no meu coração. Porque era uma questão muito cultural, de que homem não pode dançar, de que há uma limitação, há um bloqueio. E eu iniciei dentro do Ministério de Dança. Como é que o Fabrício iniciou dentro do Ministério de Dança? Fazendo gestos. Só com as mãos, só com detalhes, sem giros, com aquilo que eu tinha. E eu fui nesse processo, ok? Só que chegou um momento que eu falei assim: não, peraí, eu sei que eu posso dar mais para Deus. Eu sei que eu posso me entregar mais. Então, se eu posso me entregar mais, por que eu vou ficar apenas nas minhas mãos? Foi quando eu comecei a testar, desenvolver. Vamos estender os braços, vamos fazer um giro, vamos fazer um desenvolvimento. Eu comecei fazendo gestos e eu vi que não era suficiente. Eu precisava crescer mais. Eu precisava entregar algo melhor para Deus. Era uma necessidade do meu coração. Então fui buscando e desenvolvendo. Durante a minha caminhada eu não tive muitas oportunidades de fazer aula no início. Então eu adquiria todo o conhecimento da forma que podia. Eu alugava DVDs do Diante do Trono e aprendia com o Diante do Trono algumas movimentações, aqueles pequenos trechos que o pessoal fazia a movimentação, o pessoal da mudança. Eu repetia aqueles trechos até me aperfeiçoar, até aprender alguma movimentação a mais. Então ali eu fui crescendo e desenvolvendo. Depois eu comecei a fazer umas movimentações um pouco mais à frente, mas eu não tinha coordenação motora, eu não tinha um bom entendimento de espaço, amplitude. E durante um período eu queria oferecer muito a Deus, mas eu não tinha o que oferecer. Aí que entra a parte da técnica. Eu tive um chamado, eu tive um impulsionar para algo, mas eu não tinha a ferramenta necessária para que esse algo se cumprisse. Aí que é a importância da técnica e da unção. A unção me habilitou para fazer algo. A técnica me capacitou para que a unção fluísse de uma forma muito mais fácil. Eu tinha dificuldade imensa, gente. Era uma dificuldade imensa para fazer algumas movimentações.
Eram meses, teve coreografias que a criação durou 3 meses. Por quê, Fabrício? Porque Deus não deu, não, Deus me deu a visão, mas eu não sabia como executar a visão que Deus tinha me dado. Então, meu processo ele foi muito longo porque eu não tinha a habilidade, eu não tinha a técnica para cumprir aquilo que Deus me pediu. E eu lembro que algumas coreografias eu caía, eu fazia algo errado. Gente, eu paguei tanto mico nessa terra, eu já me enforquei dançando, eu já caí, eu já derrubei o pastor, eu já derrubei a decoração da igreja, eu já taquei fogo na igreja, sinceramente. E literalmente eu taquei fogo na igreja. Teve que acabar o culto por causa da fumaça. Porque eu tinha visão. Deus, ele me entregava algo, mas o meu corpo, ele não sabia como realizar a visão que Deus deu. Volto a dizer, olha a importância da técnica. Chegou um momento da minha vida que eu fui disciplinado. E a pastora falou assim, olha, você não vai dançar enquanto você não aprender a dançar. Se realmente foi Deus que te chamou para isso, você vai ter que se capacitar, porque não dá para você fazer dessa forma. Tá feio, você tem se machucado, você tem prejudicado o decorrer do culto. Ouvir aquilo foi um choque para mim, mas me despertou uma realidade. E eu falei assim, eu preciso me aperfeiçoar. E como fazer isso se eu não podia fazer aulas de dança diante do meu contexto cultural? Eu comecei a orar a Deus e comecei a buscar as formas válidas, como eu falei. E durante um período de oração, eu comecei a falar, Senhor, se isso realmente é para mim, que o Senhor me inspire, que o Senhor abra portas. E ali naquele processo foram uns 3 meses, o período da minha disciplina. Eu comecei a orar a Deus e falei, Deus me dá uma visão. E Deus me deu a visão de uma dança. A dança era muito simples. Eu falei assim, isso eu consigo fazer. E eu pedi à pastora que eu pudesse apresentar aquela coreografia no final de um evento evangelístico que nós iríamos fazer numa rua. E ela falou, Fabrício, você já vai sair da disciplina cavando a sua sepultura, foi essa palavra. Porque se você fizer algo feio, você nunca mais dança aqui nessa igreja. Mas eu tinha certeza do que Deus tinha me chamado. Eu treinei muito em casa. Eu comecei a ver alguns DVDs, olhei e me preparei espiritualmente. Claro, eu alinhei aquilo que Deus tinha falado para mim. Quando chegou no dia, eu me vesti, eu encenei como se fosse um morador de rua, cego, desesperado pela presença de Deus. Era meio que história de Bartimeu. E naquele momento, começou a ministração, eu tampei os meus olhos, eu fui dançar de olhos vendados. E eu comecei a dançar naquele espaço. Fabrício, você derrubou alguém, você caiu? Não. Por quê? Porque eu treinei bastante aquilo que eu iria fazer. Eu usei uma técnica para fazer aquilo que Deus me direcionou. Só que o tempo de busca me capacitou em unção para algo que eu não poderia fazer com a técnica. Vários ministérios de dança apresentaram coreografias lindíssimas naquele local. Mas no momento que eu estava ministrando, chegou me emocionando com isso, eu estava de olhos fechados, eu senti algumas pessoas passando e eu comecei a me movimentar um pouco mais devagar. E enquanto a música tocava, filho de Davi, fala, filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, porque eu quero te ver e orar a Deus, faça com que esse povo veja o Senhor através do meu movimento. Se o Senhor habita no meio dos louvores, a dança é uma linguagem, então é um louvor. Eu quero que o Senhor habite nesse lugar agora e faça as pessoas te verem. Quando acabou a coreografia, eu estava chorando de joelho. Quando eu tirei a venda dos olhos, como se o Senhor tivesse aberto a minha visão, eu vi umas 6 a 10 pessoas diante do palanque entregando a sua vida a Jesus. E aquilo para mim foi muito marcante. Aquilo marcou a minha história ministerial. Aí você pode me perguntar, Fabrício, e aí? Todas as suas danças agora você só orou ao Senhor? Claro que não. Ali eu entendi que a oração, a busca era muito importante, mas o treino era fundamental para realizar aquilo que Deus me entregou. Como eu falei, teve coreografias que levaram 3 meses para serem montadas, não porque Deus foi entregando partes. Deus me entregou o projeto completo, mas eu não tinha técnica suficiente para isso. Tinha algumas movimentações de giro, de chão, que eu não sabia fazer. A gente se machucava e ia parando a coreografia, parando os ensaios. Hoje, devido à habilidade técnica, eu consigo montar coreografias em poucos minutos. Ontem nós fizemos um experimento em aula, nós montamos mais da metade de uma coreografia em uma aula de 1 hora. Por quê? Temos técnica para isso.
O que eu quero reforçar com você não é dizer que algo tem que ser prioridade. Nós temos que andar em equilíbrio. Porém, eu recebi uma revelação de uma amiga minha. Eu quero compartilhar essa revelação com vocês. A técnica, ela é totalmente importante para facilitar e dar clareza à visão que Deus te deu. A unção, ela vai fazer aquilo que você não consegue fazer. Eu quero mostrar para vocês esse desenho aqui. Esse é o nosso padrão de vida. A cruz, ele sempre vai nos destinar. A parte horizontal é a parte técnica, até porque nós nos comunicamos com o nosso próximo através da técnica, através da nossa linguagem. A unção é a parte vertical, é o que eu recebo dos céus. A unção, ela sempre precisa ter um valor mais alto na minha vida. Nós comparamos com as asas do avião, que para tudo andar equilibrado tem que estar igual, mas na verdade tem que ser comparado a uma cruz. Porque a visão de Deus vem, mas a técnica me capacita a exercer essa visão de uma forma muito mais limpa. Eu quero te perguntar quantas vezes Deus já te deu a visão sobre algo e você não soube fazer e isso dificultou. Eu quero te perguntar se você tem dificuldade para fazer um espontâneo. Você pode dizer, Fabrício, eu tenho um bloqueio para o espontâneo. O que é isso? Em certo ponto, falta de técnica. Falta de trabalho para isso. Hoje eu tenho uma facilidade incrível de dançar espontâneo, longe de mim, me orgulhar ou ser soberbo dentro dessa palavra, mas você solta qualquer tipo de música, eu digo qualquer mesmo, até mesmo aquele que eu não tenho tanta habilidade, eu consigo desenvolver algo dentro do espontâneo. Eu consigo fazer uma pequena criação. Dentro da minha área, eu danço muito melhor o contemporâneo, eu danço dança moderna, jazz. Eu consigo desenvolver muito melhor nessa área. Mas no street, no hip hop, você vai soltar uma música, eu tenho ideias, eu consigo fazer uma criação, mas não é a minha área, porque eu não aprimorei a minha técnica dentro disso. Já teve situações que Deus me deu uma visão de coreografias de hip hop e eu consegui montar uma parte e eu tive que pedir ajuda. Chamei um amigo e falei assim, você pode montar isso para mim? Eu tive essa visão de Deus, mas eu não tenho técnica para realizar essa visão. Então você me ajuda? E ela compôs aquilo e criou a técnica necessária para que as pessoas pudessem entender. Eu quero que você entenda com muita clareza que a unção, ela vem de Deus, mas a técnica nós precisamos buscar. Seja em qualquer ministério. Se você é pregador da palavra, você precisa estudar a palavra. Você precisa estudar técnica de fala, técnica expressiva. Você precisa estudar sobre sinais. Você precisa estudar sobre montar um caminho, hermenêutica, homilética, para você fazer um contexto correto. Se você é um músico, você pode ter uma unção do Espírito Santo, mas se você começar a tocar o violão de forma errada, fora do tom, fora da nota, você vai gerar um incômodo nas pessoas. Eu conheço grandes cantores que não têm uma voz boa, mas eles têm uma unção poderosa e alcança vidas. Aí você fala, Fabrício, mas e nesse caso? Eles não têm uma voz boa, mas eles sabem trabalhar com a voz que eles têm. São pessoas que não conseguem alcançar notas hiper altas ou fazer grandes firulas, mas elas sabem o tom que elas têm que entrar, elas entram diante do tom certo do instrumento, então elas viabilizam aquilo que elas têm com o que Deus derramou. É claro, a técnica, ela traz mais leveza àquilo que você faz. Quando eu vou dançar um espontâneo, eu ouço uma música, gente, é muito rápido, a minha mente é boom. Eu crio algo e eu uso a técnica que eu tenho para me facilitar isso. Muitas pessoas têm dificuldade para dançar um espontâneo porque elas não têm uma técnica que dá segurança para elas. A técnica, na verdade, ela tem essa força de dar uma base, dar uma segurança. Você vai tocar uma música clássica, Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo. É uma música um pouco mais clássica. Uma pessoa que é clássica, ela sabe que ela vai desenvolver, ela vai começar lá dançando, vai ter as posições, ela pode não conhecer toda a música, mas ela tem uma segurança na sua técnica. Então ela recebe a mensagem de Deus, ó, fala sobre o meu amor, fala sobre a minha grandeza nessa música. A pessoa vai lá e começa a fazer movimentos que expressem a grandeza, começa a fazer movimentos que expressam a glória de Deus.
porque ela tem técnica no seu corpo para isso. Então ela não passa pelaquela crise que muitos passam no espontâneo de o que eu vou fazer agora? Quem tem a técnica, quem trabalha a técnica no seu corpo, ela tem a segurança de falar assim, solta a música que eu vou. Isso não é soberba, isso é segurança. Fabrício, você faz dessa forma? Tranquilamente. No meu coração há uma dependência de Deus. Eu sempre faço uma oração, Deus, se o Senhor não estiver comigo nessa ministração, nesse espontâneo, nessa coreografia, nem me faça subir. Eu paro aqui agora. Quando eu não sinto impulsionar de Deus, quando eu não tenho uma mensagem clara do Senhor, eu nem me atrevo. Mas quando Deus fala assim, vai, às vezes só tá o instrumental, não sei nem que música vai tocar. Eu não fico preocupado se eu vou conseguir girar, porque eu sei girar devido à minha técnica. A minha única preocupação naquele momento é de transmitir uma mensagem clara para Deus. Ou melhor, uma mensagem clara de Deus para as pessoas. Porque quando nós ministramos, o mais importante naquele momento não é Deus, são as pessoas. Meu Deus, Fabrício, que coisa é essa? Que heresia é essa? Gente, um pregador quando vai pregar, a mensagem dele não é para Deus. Ele não fala, Deus, arrependa-se dos seus pecados. Gente, ele é a própria santidade. Deus é a própria santidade. Ele fala para a pessoa, arrependa-se do seu pecado. Quando eu vou ministrar, eu recebo a mensagem de Deus e libero sobre a vida das pessoas. Por isso que a técnica traz clareza, limpeza. Um dos nomes que nós precisamos trabalhar na técnica é limpeza. Limpeza do repertório, limpeza da movimentação, limpeza dos braços, para que a minha mensagem seja muito clara naquilo que eu vou fazer. Uma limpeza das expressões. Então, grave muito isso no seu coração. Sempre tem a imagem da cruz sobre a sua vida. A técnica, ela precisa estar em crescente na sua vida. Mas a unção precisa fortalecer. Isso é muito importante. Você lembra que eu falei que no início não era mais suficiente as minhas mãos? Até hoje, todas as vezes que eu vou ministrar, chega um momento que eu falo assim, eu preciso dar mais. Eu sei que eu posso ir mais. E como eu desenvolvo esse mais? Através da técnica. Através de aulas, através de conhecimento, através da busca constante pelaquilo que o Senhor me capacitou. O Senhor me entrega um chamado, o Senhor me entrega um talento. E eu multiplico esse talento. Para que naquele grande dia, quando ele vier e falar, Fabrício, o que você fez com a sua dança? O que você fez com o chamado que eu entreguei em tuas mãos, com o talento que eu dei em tuas mãos, com a disposição de criar coreografias com facilidade, com a disposição de criar vestes com facilidade? Eu vou falar, Senhor, eu multipliquei. Eu multipliquei conhecimento para as pessoas que me assistem, eu multipliquei conhecimento para as pessoas que estão ao meu redor, eu multipliquei conhecimento para as pessoas que não sabiam o que vestir e hoje sabem o que vestir. Tá aqui, ó, eu multipliquei aquilo que o Senhor me entregou. Agora, vai ser terrível para algumas pessoas que o Senhor vai falar assim, o que você fez com o talento que eu te dei? Com a dança que eu te inspirei? E a pessoa fala assim, ah, Deus, eu tive grande medo, porque eu sei que o Senhor é poderoso, e eu continuei só na mãozinha. Há 30 anos eu só faço a mãozinha. Porque deu certo há 30 anos atrás. Então não preciso mudar. Ele vai falar uma palavra que para mim é muito dura, que é servo mau e negligente. Aquele que negligencia, aquele que faz de qualquer maneira. Em Colossenses 3, 23, fala assim, 23 e 24. E tudo quanto fizeres, faz de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, você serve. Você precisa ter um anseio em ser excelente para Deus. Você precisa ter um anseio em crescer diante do Senhor. Porque excelência não é... Eu sempre falo isso com os meus alunos, com o Ministério de Dança. Excelência não é você pôr a perna na cabeça. Excelência é você fazer o seu melhor com aquilo que você tem. Se a tua perna é 75, 90 graus, então excelente é esse. Mas se passa 5, 10 anos, você mantém a tua perna aqui, já não é mais excelente. É algo já mais relaxado, mais confortável. Você precisa desenvolver aquilo que Deus te deu. É algo muito importante. Técnica e unção precisam caminhar juntas. Mas, a todo momento,
Eu ouço dos céus e libero na terra. O meu ouvir tem que ser mais apurado do que eu falo, do que eu faço. Que você possa ficar com essa mensagem de todo o coração e acompanhe os próximos vídeos.